Conseguimos estar ao vivo com Drauzio Varela. Agora sim, gente. Amém. Ave Maria. Drauzio é um excelente médico, grande escritor e tantas qualidades. E aí? Cientista, oncologista. Mas daqui a pouco tem a live, não tem? Não é um cara tecnológico. Daqui a pouco. A ideia hoje é bater um papo com o Dr. Drauzio Varela. Eu vou tentar achar ele, só que temos um problema. Agora vai ser o desafio de achar o Dr. Drauzio aqui. Dá até sede. Eu tô suando em bica, só pra avisar vocês, tá? Não, nervoso não, eu quero que dê certo. Tá trocando de camiseta, tá, gente? Figurino número 2. Tchau, a gente não vai ter mais não. Meu Deus do céu, vai dar certo. Agora vai. Eu tô na terceira camisa, Dr. Drauzio. Agora você imagina eu aqui. Você sabe o quanto eu lhe admiro profundamente como médico, como cientista, como escritor, como brasileiro. Acho que você presta um serviço muito importante de utilidade pública, que eu digo que o senhor faz. Eu começo, antes de falar com o senhor, eu comecei a ler um pouco hoje à tarde também, e você vê a curva crescendo, você vê a gente passando de 31 mil mortos, você vê uma série de coisas ainda latentes sob o ponto de vista de saúde pública, tal. Por mais que o sistema esteja aguentando, a curva não está fletando, e você começa a ver as pessoas achando que está passando, assim, ó, ok, então agora eu já posso sair, agora eu já posso encontrar, aí se eu testar, e eu acho que sim, eu posso estar equivocado, mas não é isso que deveria estar acontecendo, né? Olha, na verdade, Luciano, é muito difícil você manter uma população em isolamento social. É muito difícil. Em qualquer país, todos os países foi difícil. Aqui é pior, porque nós somos o primeiro país um país com tantas desigualdades sociais, em que a epidemia chegou. 13, 14 milhões de brasileiros que vivem em condições muito precárias. Como é que você consegue fazer um isolamento social em pessoas que vivem em espaços tão reduzidos, com crianças, pessoas de idade, tudo, e que dependem do trabalho diário, porque são trabalhadores informais, para poder sustentar, para poder passar no supermercado diariamente e comprar as coisas que são necessárias. Essas pessoas não têm reserva nenhuma. O que precisaria ter acontecido logo naquele começo? Seriam os políticos se entenderem, vamos fazer já uma quarentena de 2, 3 semanas no máximo, e depois começamos a soltar. Não foi feito isso. A quarentena que nós fizemos foi uma quarentena mais ou menos, não é? E aí nós começamos a ter uma quantidade de casos muito grande. Alguns lugares simplesmente não houve quarentena, como Manaus, por exemplo, que vive uma tragédia horrível, não é? Nem no pior dos pesadelos a gente imaginaria que chegaríamos a essa situação, em que você tem uma epidemia, uma pandemia, na verdade, epidemia mundial, e ao mesmo tempo uma crise política, ou crises políticas que se sucedem dia a dia. E eu acho também isso, você falou de desigualdade, o Brasil, se não endereçar essa questão, se esse 1% da elite brasileira, que sempre foi acusado de omissão quando fala em relação à desigualdade, se esse 1% não se comprometer com a solução, eu acho que esse país não aguenta socialmente, ele implode, ainda mais com o que vem pela frente pós-pandemia, que vai ser uma depressão econômica que ela tá constituída, não vai ter como não passar por ela, só que a gente vai ter que atravessar. Imagina, quando você vê a Suécia vai ter uma quebra de mais de 7% na economia, imagina nós, não é? E você puxou a Suécia, hoje eu estava lendo, a Suécia, para quem não sabe, ela, diferentemente dos países escandinavos, ela optou por não ter nenhum tipo de isolamento. Ela acreditou que a educação de altíssimo nível da sua população seria suficiente para você conter o vírus, ou seja, tem que isolar, mas não deu certo. Hoje eu li que eles estavam quase assumindo o erro de não ter feito isolamento. Como é que você vê isso? Até eu estendo um pouco a pergunta, assim, como é que você vê essa questão da Suécia? Como é que vai ter que ser, assim? O que a gente vai ter que fazer de diferente quando a vida começar a voltar? Eu acho até um pouco engraçado quando as pessoas dizem eu quero voltar à vida normal logo, não vejo a hora. Eu digo, calma, vai devagar, porque essa vida normal que você considerava aquela vida normal não vai existir mais, sabe? Vai ser outra vida agora, daqui em diante, por um longo tempo. E ficar todo mundo esperando o pico, porque imagina que seja uma coisa assim, né? Sobe
e depois cai do mar. Não é assim. Mas enquanto o vírus estiver em algum lugar, nós vamos correr risco. Quem não teve a infecção corre risco de pegar. Então, todas aquelas pessoas que vão para a rua agora e que se resguardaram, portanto não se infectaram, na hora que saírem na rua estão correndo risco. Usando máscara melhora? Melhora. Guardando distância? Melhora também, mas o risco vai existir. É isso que nessa infecção, nessa epidemia, complica as coisas. Por quê? Você tem um grande número de pessoas que pega o vírus e não tem sintoma, ou tem sintomas mínimos, insignificantes, e não são tão poucos. As estatísticas variam aí de 20% a 50% em alguns países. Pessoas que nem sabem, podem ter sintomas muito brandos e nem perceber. Aí você vai ter um grupo que vai ter sintomas mais intensos, são esses que ficam com tosse, dor de garganta, perdem o olfato, ficam cansados, dores musculares, enfim, dores abdominais, e você tem uns 20% aproximadamente de pessoas que vão ter comprometimento pulmonar. Vão começar a ter sintomas respiratórios, que são, muitas vezes, desproporcionais à gravidade. E isso é uma coisa que a gente aprendeu na epidemia. Porque no começo a gente dizia o quê? Eu mesmo dizia isso. Vai para o hospital quando você tiver falta de ar. Só vai quando você tiver falta de ar. Não é verdade. A gente rapidamente aprendeu e corrigiu essa história, porque, na verdade, esses doentes às vezes têm um comprometimento pulmonar intenso com pouca falta de ar. Eles acham que está tudo bem, que dá para segurar em casa. Falta de ar é um fenômeno muito subjetivo. E quando vão para o hospital já vão em estado muito grave. Meu pai teve, acho que 30%, 40% de comprometimento pulmonar sem falta de ar. Assim, sem falta de ar. O que deu certo, eu acho, assim, foi que a gente pegou muito no começo e ele tratou muito cedo. A testagem talvez ajude a você tratar mais cedo. Né? O conceito atual é o seguinte: você não faz parte de nenhum grupo de risco, tá? Não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhuma outra doença, é saudável, e aí você pega o vírus. Fica quieto. Marca o primeiro dia, o dia que você teve o primeiro sintoma. Qual foi? Perdi o olfato, marca esse dia. Ou comecei a ficar cansado, ou comecei a tossir em tal dia, marca o primeiro sintoma, o dia do primeiro sintoma. E aí você dá 4 ou 5 dias. Se você percebe que depois desses 4 ou 5 dias você já vai melhorando, a tosse está melhor, o cansaço, está se sentindo mais disposto, a gente percebe com clareza, não é? Fica em casa, tudo bem. Se você, depois desse 3º, 4º, 5º dia, sente que a barra começa a pesar mais, começa a ficar mais cansado, começa a ficar mais doente, vai para o hospital. Você vai precisar de uma orientação. Não quer dizer que precise ficar internado, nada, mas você vai precisar ser avaliado por um médico e receber orientação. Agora, se você faz parte dos chamados grupos de risco, tem mais de 60 anos, pressão alta, diabetes, etc., começar os sintomas, procura orientação médica. Essa é a doutora Angélica. Bem, Angélica. E ela está te ouvindo aqui. É minha única plateia. Eu não consigo falar sem plateia, então eu tinha uma plateia assistindo. Vamos dizer que daqui 1 mês vai abrir as escolas públicas e as escolas vão retomar suas aulas. Não é que o mundo vai ter mudado, não vai ter nada de diferente do que a gente tem hoje. Não vai ter vacina, não vai ter remédio, a curva vai continuar ascendente pelo que a gente está vendo aqui, assim, vai mudar muito pouca coisa. Como é que vai ser o nosso dia a dia? Assim, a criança vai de máscara para a escola, vai envelopar as crianças, assim, como é que vira essa rotina sob a sua ótica, vamos dizer assim? Olha, acho que você caracterizou bem. É um problema sério esse, ninguém sabe. Essa coisa que eles falam do isolamento vertical, que você só protege os que pertencem ao grupo de risco, é coisa de quem não pensa, não é? Mas, doutor Drauzio, eu tenho uma filha de 7 anos. Eu acho muito difícil ela ficar de 8 da manhã às 3 da tarde com a máscara, com os amiguinhos. E ela vai comer, ela vai para o refeitório comer, ela vai tirar a máscara para comer. Todos vão. Pois é, você vê como essa questão da volta às aulas precisa ser muito bem pensada. Muito delicado. Muito bem pensada. No final das contas, eu acho que a gente tem uma transformação de como a sociedade se organiza, como é que são as relações sociais, e não pode ter ilusão de que isso vai passar em 15 dias, ou seja, teremos tempos pela frente de que a gente vai ter que ter muito mais atento, muito mais responsável em relação a tudo que a gente sabe que pode ser perigoso. Enquanto houver gente infectada na sociedade, ninguém estará livre de adquirir a infecção. Então não dá para voltar para aquela vida de antes,
Começa tudo de novo, vou fazer churrasco domingo, convida os amigos. Sim. Não vai dar. Esse desespero, né, para sociabilizar. O ser humano é um ser sociável. A gente entende essa angústia e tudo. Tem uma crise econômica tão clara na nossa frente, que gera uma crise social tão grande, que eu acho que a gente tem que, pelo menos, sair dessa primeira fase mais solidário e mais fraterno, assim. A gente vai ter que olhar o próximo, assim. A gente vai ter que ajudar, a gente vai ter que contribuir com o terceiro setor. Eu acho que você está liderando ou parte desse grupo que está gerindo aí quase R$1 bilhão de apoio à saúde. A gente tem que fazer mais isso. Quem puder ajudar, tem que ajudar. Eu queria mais uma vez te agradecer aí. É tão bom te ouvir, e é tão claro, é tão objetivo, é tão cheio de bom senso e de ancorado na ciência, na medicina, que é um privilégio poder te ouvir. Obrigado do fundo do coração aí, de verdade, Drauzio. Eu que agradeço você, agradeço a Angélica e agradeço a paciência de todos. Mas olha, o próximo que você quiser fazer, se for pelo Zoom, o que você quiser. Eu quero botar emoção na sua vida. O Zoom você já tinha feito, aqui você nunca tinha feito. Então, eu quero fazer uma coisa que você nunca fez na vida. Ele queria te perturbar um pouco. É corredor de maratona, conhece a Amazônia mais do que ninguém, conhece o sistema carcerário, conhece medicina. Eu precisava alguma coisa que você nunca tinha feito. Uma live. Tchau, querido. Obrigado, tá, Drauzio? Fica com Deus aí. Parabéns aí por tudo. Tchau, muito beijo, obrigado. Tchau, Drauzio. Tchau.